Se inscreva no canal e curta este vídeo agora, porque o que você vai descobrir nos próximos 10 minutos vai mudar a forma como você enxerga tudo ao seu redor. Em algum momento, alguém decidiu que você seria encontrado. Não importa onde você estava. Não importa o que você pensava estar fazendo. Eles construíram um sistema para identificar exatamente um tipo de mente. E se você chegou até este vídeo, talvez você seja exatamente o que eles procuravam. Símbolos apareceram na tela. Ninguém sabia o que significavam ainda. Uma figura caminhava sozinha pela noite. Ela já havia sido escolhida. Uma única linha escrita à mão, sem assinatura, sem explicação alguma. A cadeira estava vazia, mas alguém havia decidido quem sentaria ali. Milhares de janelas acesas simultaneamente. Cada uma escondia uma mente procurada. O diagrama era real, e cada símbolo levava a um nível mais fundo. Dentro de cada padrão havia outro, infinito, exatamente como eles planejaram. 2 caminhos, apenas um levava adiante, e você nunca saberia qual. Cada jogada era calculada. Eles sabiam o fim antes do começo. A porta se abriu. Do outro lado não havia retorno possível. As marcações no globo não eram rotas comerciais. Eram coordenadas de recrutamento. Os fios conectavam cidades. A operação era maior do que parecia. Cartazes apareceram em becos de Berlim, Praga e São Paulo simultaneamente. Entre milhares de pessoas em movimento, um único indivíduo permanecia completamente parado. O telefone tocou. Do outro lado, apenas uma sequência de tons. Os servidores funcionavam sozinhos. Alguém, em algum lugar, estava no controle. Cada reflexo mostrava uma versão diferente. A verdade estava em todas elas. Meses de investigação espalhados sobre uma mesa. A resposta estava ali dentro. A precisão do mecanismo era impossível de acidente. Havia intenção em cada detalhe. A reunião havia terminado de repente. Os documentos ainda estavam sobre a mesa. O laboratório funcionava sozinho. Alguém havia programado cada etapa com antecedência. O olho processava tudo, e cada detalhe lido criava um perfil permanente. A rede era vasta demais para uma só pessoa ter construído sozinha. Havia um perfil sendo buscado, introvertido, obsessivo, capaz de obedecer sem perguntar. O dossiê existia antes de você saber que estava sendo observado por alguém. A instalação não tinha fim visível e foi construída para durar décadas inteiras. Os documentos no cofre não eram dinheiro, eram identidades selecionadas ao longo do tempo. O andar fechado existia em todo o edifício. Você nunca soube qual era o seu. A assinatura foi dada. A partir daquele momento, a decisão era irreversível. A figura aparecia apenas nos reflexos. No espaço real, nunca estava lá. 2 caminhos idênticos na neblina. Nenhuma pista sobre qual era o correto. Os símbolos nas paredes tinham séculos. O grupo tinha mais tempo ainda. A planta do edifício formava um símbolo quando vista completamente de cima. As cadeiras estavam vazias, mas o ritual havia acontecido recentemente ali dentro. A instalação não tinha janelas. O mundo externo simplesmente não existia lá dentro. O elevador subiu além do último andar. Nenhum botão indicava aquele destino. A mensagem apareceu no fórum sem nome de usuário e desapareceu em minutos. A tecla foi pressionada. A tela apagou. O perfil deixou de existir. 20 pastas haviam sumido do arquivo, removidas com cuidado e sem registro. Todos os monitores funcionavam, mas ninguém havia ficado para ver os dados. O satélite operava fora de qualquer jurisdição. Nenhuma lei chegava até lá. O tribunal estava vazio, mas o julgamento havia sido feito muito antes. O caderno parou no meio de uma frase. A saída não foi planejada. O telefone acumulava chamadas sem resposta. A última tentativa fora feita há minutos. As pegadas pararam no centro da calçada. Não havia continuação em nenhuma direção. A sala de operações foi abandonada no meio de uma decisão em andamento. A porta se fechou antes da câmera chegar. Sempre um passo à frente. A figura observada olhou diretamente para o espelho.
como se soubesse que estava lá. A rede era perfeita demais para ser natural. Assim como o sistema deles, entre centenas de livros, apenas um não tinha título visível na espinha. O anfiteatro vazio esperava por algo. O palestrante nunca havia precisado aparecer. A anotação na margem era de letra diferente. Alguém havia estado aqui antes. As equações avançavam sozinhas. A apresentação havia sido programada para rodar sem ninguém. Um único andar com cortinas fechadas. A atividade lá dentro nunca parava. 3 caixas de segurança com lacres quebrados. As outras permaneciam intocadas ao redor. Os alfinetes no mapa não marcavam capitais, marcavam pontos que não existem oficialmente. O equipamento moderno brilhava no meio do bunker esquecido dos anos 70. A página estava em branco. Ou o que havia nela havia sido completamente apagado. Todos os sites desapareceram ao mesmo tempo, como se nunca tivessem existido. A linha no chão mudava tudo. Do outro lado, as regras eram completamente outras. A pasta era mais grossa que as outras e tinha segurança adicional por fora. Esta porta não seria aberta. Havia coisas que simplesmente não eram para ver. De cima, a solução era visível. A figura no labirinto nunca teria essa visão. O mecanismo funcionava há séculos e continuaria funcionando sem precisar de ninguém. Todas as luzes apagaram simultaneamente. Em um único instante, o andar desapareceu. O bispo estava em posição inocente, mas o xeque-mate já havia sido calculado. A roleta parou. Não havia vencedor. Não havia ninguém para reclamar nada. O corredor não tinha fim. E a figura ao fundo nunca foi alcançada. A impressora funcionava sozinha, e o padrão só fazia sentido visto à distância. As pegadas paravam no meio da ponte. Além daquele ponto, apenas névoa absoluta. O quarto estava quente ainda. A pessoa havia saído há apenas alguns minutos. O painel operava normalmente. Ninguém havia desligado nada antes de sair às pressas. Nenhum sinal entrava. Nenhum sinal saía. A sala havia sido construída exatamente para isso. O cursor piscava esperando. A resposta nunca viria. A conversa havia encerrado ali. O ponto de interrogação central conectava tudo. E permanecia completamente sem resposta. O frame marcado em vermelho mostrava o símbolo. Ele havia aparecido antes disso tudo. A figura na janela não dormia. E o mural nas paredes crescia toda a noite. Todos na sala giraram ao mesmo tempo, como se recebessem o mesmo sinal invisível. A escotilha com cadeado duplo escondia o que ninguém deveria encontrar ainda. O cabo de fibra era novo. Alguém havia instalado infraestrutura recente no galpão abandonado. 20 prontuários haviam sumido. Apenas aqueles 20, escolhidos com critério preciso e deliberado. Os gravadores continuavam capturando, mas ninguém sabia mais o que estava sendo gravado. O pódio estava preparado, o microfone ligado. Nenhuma declaração seria feita naquele dia. A remoção foi cirúrgica, não foi descuido. Foi limpeza deliberada e precisa de rastro. O mesmo símbolo aparecia em 2 documentos de séculos e contextos completamente diferentes. O vento veio do túnel, mas o trem nunca chegou. A figura continuava parada. As leituras anômalas piscavam. As cadeiras estavam vazias. Ninguém monitorava o sistema. O avião estava em voo, mas não havia nenhum passageiro visível a bordo. O microfone estava ativo, captando algo, mas não havia voz humana presente ali. O envelope no bolso não tinha remetente e ainda não havia sido aberto. A figura parada na praça havia sido registrada pelo satélite por 20 minutos inteiros. O resultado estava circulado em vermelho. Não era texto nem número. Era outra coisa. A antena no container transmitia algo. Ninguém sabia para onde ou para quem. Os olhos pararam de repente. O insight havia chegado e mudava tudo o que viria. O cabo de fibra saía pela janela e desaparecia completamente na noite lá fora. Por exatamente 1 segundo, um padrão emergiu da estática. Depois, sumiu para sempre. A estrutura no fundo do oceano era regular demais.
Natureza não faz ângulos assim. Mais de 20 retângulos marcados na parede, cada um onde um papel havia estado. A sala era perfeita demais para ser coincidência, e de cima formava o símbolo deles. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Eles observavam desde o primeiro segundo.